Clique. Boa noite. Tudo bem com vocês? Brasil, conforme combinado, estamos aqui fazendo a nossa live de quinta-feira. Agradecer já demais a todas as pessoas que estão assistindo. Escreve para mim aqui, dá um toquinho se tá legal o som, se tá tudo bem. Enquanto você dá um toque para mim, eu cumprimento alguns que estão aqui ao vivo e a cores, né? Ó, Catito, Rosivaldo Silva, Ari Pedro, amigão, Hamilton Pacheco, boa noite, meu amigo. Deus abençoe grandemente as famílias, amém. Genoveva, minha irmãzinha, boa noite. Boa noite pra Mana. Espero que estejam todas bem aí. Cidinha, Cida Assunção, um beijo. Silvia Helena, boa noite, prefeito. Obrigado. Vamos pensar positivo, vamos voltar pra lá, se Deus quiser. Rosana Cagiano, boa noite, amiga. Carlinho Tralalá, boa noite, Juan. Vamos lá, mete broncas, abraço. Vamos falar as verdades, né, Carlinho? A gente sempre coloca essas coisas aqui com veemência. Silvio Fidelis, Luciano, tô aqui, Luciano. Jane Walker, Jane fez aniversário essa semana, hein? Um beijão na Jane, amiga do meu coração. Zé Luiz está mandando um aviso aqui, vou aproveitar, vou falar para vocês. Boa noite, doutor Juan. Vem aí o 24º Natal Sem Fome no campo do Esporte Clube Estrela do Mar, dia 17 e 18 de dezembro. Colabore para um Natal mais feliz. Lá no Estrela, lá nas casinhas do canto do mar, lá no Jaraguá, né? No Jaraguá. Sempre todo ano o Zé Luiz encabeça essa festa. Vamos colaborar para ajudar lá. Rogéster, um abração. Rosa Maria, obrigado pela presença. Carlos Francisco Borba, obrigado, amigão. Jaine Stanislau, boa noite, Jaine. Primeira vez que eu vejo o Jaine aqui. Mas valeu, obrigado pelo carinho aí, bem-vindo. Luciano tá dando um toque, viu que lindas grades na ciclovia Centro-Topo de aço inoxidável? Aquilo é tela de galinheiro, é um ano para apodrecer tudo. Só coisa inútil, sem nenhuma necessidade. Ó, Hamilton aqui, parabéns Brasil 2-0 e parabéns à Espanha pela goleada. A Espanha meteu 7-0, chique. Brasilzão velho hoje também, jogaço, um pouco tenso, mas jogaço. Baianinho, um abraço. Ari Pedro Assunção, meu amigão. Marida Cidinha, Jade Branco, ô Jade, prazer tê-lo aqui, irmão. Vamos lá, Lúcia Fátima. Silvia Helena tá perguntando pro Luciano quanto custou aquelas grades. Nós vamos trazer na próxima semana. Wanda Tavares, bacana, Wanda, obrigado. Ó o pé aqui, Peterson Rocco, um super abraço, meu amigão, meu irmão. Restaurante do Pé, restaurante Garoçá, lá no bairro São Francisco, do lado do convento.
sensacional. Célio Silveira, Ana Araújo, Antônio Ferreira, Edivaldo, meu irmão Edivaldo, estive correndo ontem aí em Marizias, fui visitar a Fernanda, graças a Deus está bem melhor, né? E não consegui encontrar com você. Estive lá também no meu amigo Dadinho, conversei com a esposa e com o Geleia, tomamos um cafezinho lá na padaria do Theo. O de Marizias tá próximo da gente, fiquei feliz, viu? Fosca Cristina, um beijo, minha comadre linda. Delci, ó, pastor Delci, pastor, um abraço, pastor, quero fazer uma visita pro senhor, hein? Zélia, minha super amiga. Zélia é a mãe do Juliano Duarte. Juliano me acompanhou durante a prefeitura inteira e depois, quando nós perdemos a eleição, ele ficou junto comigo fazendo toda a parte de advocacia do Dr. Juan. Eu sou extremamente grato ao meu filhão Juliano. Pena que Deus o levou muito precocemente, né? Mas Deus sabe o que faz. Janaína Borim, minha futura vereadora, super beijo. Nivaldo Paulino, Janete, hoje fechamos cedo, hein, por causa do Jogo do Brasil. Janete, boa noite. Rosângela Lima, Vaninha, doutora Vaninha, um beijo. Zé Luiz Bastos, Gilbertinho, sempre um prazer ter Gilbertinho aqui. Gilbertinho escreve umas coisas muito contundentes no Facebook, acho muito legal, no WhatsApp também, né? Marisa Daldi, Gilson Oliveira, Ivone Pontes, nossa, quanta gente linda, obrigado, hein? Olha o Gilson Caboclo aqui. Caboclo, você vai me ajudar em 2024 para prefeito, hein? Tenho certeza, você é meu irmão. Hernaninho Primazzi, ex-vereador Hernaninho, super abraço, prazer tê-lo aqui, viu? Já começamos os trabalhos, hein? Tô esperando você. Marilena Macarini, Marilena, um super beijo. Eu soube que você veio aqui, deixou um abraço pra gente. Damiana Campos, pois é, tá bem a live, hein? Apesar do Jogo do Brasil, bastante gente na live, fiquei feliz que vocês estejam aqui acompanhando. Vou tentar ser mais breve hoje para você poder comemorar mais o Jogo do Brasil, tá bom? E a vitória do Brasil. Deixa eu fazer alguns comentários aqui. Essa semana foi muito triste pra gente, né? Pra mim. Esse era um amigo de muitos anos, Clebinho. Clebinho faleceu essa semana de uma maneira um tanto quanto trágica. Então eu queria abraçar toda a família e dizer que eu tinha muito carinho por ele, sabe? E ele sempre foi muito respeitoso comigo, sempre me tratou muito bem, ele e toda a família dele, e que Deus o tenha em bom lugar. Marcinha, pelo tempo que você viveu com ele, né? Tem o filhinho com ele, um super beijo, tá? Muita força aí para todos os familiares. As mortes assim muito traumáticas mexem muito com a gente, né? Principalmente quando são pessoas queridas como o Clebinho. Que Deus o tenha em bom lugar. Bom? Ufa. Eu falei disso aqui, ó, e eu vou ter que comentar mais um pouquinho, porque isso aqui tá um tanto quanto asqueroso, sabe? Circula aí pelas mídias sociais umas postagens de imbecis da extrema direita. Imbecis da extrema direita, vou repetir. Seres que não usam a cabeça para absolutamente nada, e a não ser pensar bobagens e fazer bobagens. E que colocam isso aqui, que é uma metodologia, já descrevi aqui numa outra live, isso é nazismo explícito. Nazismo. Isso é o fim do mundo.
que as pessoas não percebam o que estão fazendo, ainda em função do processo eleitoral, pelas pessoas terem feito as suas opções e são livres para fazer, e nós temos que respeitar a opção de quem quer que seja, mas o que não se admite é isso aqui, ó. Isso é típico dos extremistas, né? Não é do pessoal da direita, é dos extremistas, dos irracionais imbecis que postam essas coisas nas redes sociais. Lojas de São Sebastião que apoiam o Lula. Quem não gosta de bandido não compra de quem apoia. Essa gente não precisa de cliente, pois é só fazer o L. E citam lojas aqui de pessoas, comerciantes antigos, tradicionais, muito simples, lojas simples da nossa cidade. Eu já adverti sobre isso, né? Isso é a tática imbecil. Quem estiver fazendo isso, e aqueles que estão sendo atingidos por essa imbecilidade, tomem providências jurídicas, né, judiciais, porque cabe indenização em cima disso aqui. O cara é tão escroto, tão imbecil, que não percebe o que está fazendo. Além de ser massa de manobra, boi mandado de extremistas imbecis, ainda ofende, magoa pessoas muito simples que são comerciantes de São Sebastião. Muito feio isso aqui. Eu já expliquei isso aqui lá da época dos judeus, das lojas dos judeus, que Hitler mandava fazer isso. Só que você que faz isso é tão burro que nem essa parte da história você lembra, sabe? E precisa lembrar. Isso é simbolismo, isso é reminiscências de coisas extremamente agressivas, de nazistas, de fascistas. Não se deve fazer isso. Então minha solidariedade a todos esses que estão sendo vítimas dessas imbecilidades, né? Isso não é absolutamente correto. Uma palestra de combate à violência contra a mulher, que é feita aqui por algumas pessoas ligadas à Prefeitura de São Sebastião. Eu vou pedir encarecidamente aqui à organização, né, que convide o senhor prefeito para participar da palestra como ouvinte, porque ele talvez seja o maior expoente, a maior figura de maior status social do nosso município, praticante de violência contra a mulher. Então vocês deveriam convidá-lo, colocá-lo na primeira fila, enquanto ainda a justiça não decide os episódios que existiram de violência dele contra esposas e companheiras recentemente, e que a sociedade por vezes quer apagar em função da necessidade de ter status por se aproximar do mandatário da cidade, e se esquece que é uma pessoa de moral extremamente rebaixada. Então, bem a contento, bem a propósito, os organizadores poderiam chamá-lo e adverti-lo do que é aquilo que ele fez e que não faça mais, né? É que com rico isso aqui não cola, né? Ou então os pseudo-ricos, a justiça também não os pega, porque eles têm um status, um poder bastante interessante. Mas eu espero que a sociedade não esqueça que essa turma que hoje domina a prefeitura é adepta disso aqui, não só ele como outros que estão lá. São useiros e vezeiros de assediar, agredir, violentar mulheres, sabe? Então, chamem eles para que eles aprendam alguma coisinha, né? Vai ser muito interessante. Beleza de gol. Assisti o jogo todinho em casa, saí de casa para vir fazer a live após terminar o jogo. O gol da Copa, hein? Eu acho muito difícil um gol tão bonito quanto esse feito pelo Richarlison hoje contra a Sérvia. Estavam num sufoco danado, de repente a molecada despertou e eu dou meus abraços e cumprimentos ao Tite, não sei se por decisão dele, muito jogador novo, jovem, entrando no jogo, mostrando que não tem tremedeira. Se o cara joga bola, manja do riscado, bota para jogar, que os moleques são muito bons de bola. Vinícius, Rodrigo, o Richarlison, a
toda a rapaziada que jogou ali na frente, né, do centro do meio de campo para frente, são bons de bola pra caramba. Deixa esses moleques jogar, deixa eles jogarem. Que gol, que gol, quase quebrei o sofá lá em casa, mas valeu, foi muito bom, foi muito bom. Vamos ver, né, se as coisas vão prosseguir dessa maneira. Vai ser muito legal, vai ser muito legal. Gilbertinho, lembra uma coisa aqui que eu tinha anotado e eu vou também ressaltar, porque faz parte das minhas queixas aqui nas lives com relação às autoridades. Estamos há 9 meses que perdemos aqui em São Sebastião num acidente, entre aspas, náutico, um rapazinho funcionário da prefeitura, o Butica. Já fizeram reclamações, passeatas, etc e tal. As autoridades disseram que já estava quase aí, já envolveu vereadores, Câmara Municipal. O início da brincadeira houve uma participação bastante cinematográfica do prefeito e seus asseclas, com resgate de barco, filmagem, etc e tal. E eu disse que aquilo era tudo cenografia. Estava se tentando ocultar alguma coisa. E hoje, após 9 meses de não solução da questão, não sabemos ainda quem é que matou o rapaz, pode apresentar as mais diversas justificativas, né? As autoridades, mas já saberiam, sim senhor, se tivesse interesse em decifrar o mistério. E eu complemento, se não houvesse pessoas que estão especialmente interessadas que isso não se elucide, porque ao que se comenta, ao que se conversa em todas as rodas de pessoas que manjam de mar, de barcos, dessas atividades, tudo aponta para gente muito ligada ao poder em São Sebastião. Inclusive com algumas suspeitas de que um deles, que poderia ser o causador do acidente, já não esteja mais no Brasil, esteja morando em Nova York. Nova York. Vergonhoso. Isso que faz com que as pessoas cada vez mais coloquem descrédito naqueles que têm que investigar e punir esses maus elementos que dominam a política em São Sebastião hoje, tá bom? Bem lembrado, Gilbertinho, eu ia falar sobre isso, eu aproveitei que você colocou aqui, vi rapidinho, né? Vi aqui rapidinho. Muito bom. Seguindo aqui com a nossa live, eu hoje quero ressaltar algumas coisas, aproveitar esse clima de vitória, de alegria, e lembrar para vocês uma cena que aconteceu comigo agora recente aqui no supermercado. No supermercado, na minha frente, um cidadão de máscara e mais adiante a outra senhora também de máscara. E eu falei para eles assim: muito bom, todos devem usar máscara novamente, porque estamos na iminência de mais uma onda absurda de Covid por uma nova variante. E eu vi o comentário do senhor que está na minha frente, ele falou assim: mas essa é mais fraca, né, Juan? Eu falei: não, senhor, ela não é mais fraca. Será menos agressiva para aquelas pessoas que têm o esquema vacinal completo. Eu tenho as 4 vacinas. Eu falei: pô, glória a Deus, eu também tenho as 4, a senhora também tem as 4. E aqueles que estão com o esquema vacinal completo correrão um risco bem menor do que aqueles que não têm o esquema vacinal completo ou não têm nenhuma vacina. A agressividade e a mortalidade desta variante é tanto agressiva quanto as da primeira pandemia lá de 2020, né? Então, se você não se vacinou, se você tem ainda relutância, etc e tal, vá se vacinar, porque você é o grupo de risco absoluto agora, os não vacinados, além daqueles chamados portadores de comorbidades. Também as crianças precisam se vacinar.
já está em andamento vacinação das crianças. Leve as suas crianças, seus pequeninos para vacinar. Esqueça essa mania de negar a eficiência da vacina. Cuidem-se. Estamos passando, em mais uns 30 dias, estaremos numa onda bastante agressiva de contaminados por Covid, com um aumento de mortalidade que já se constata aí, basta você ouvir os noticiários. Então, vacine-se, vacine-se. E, como de toda sorte, né, a irresponsabilidade daqueles que hoje controlam o Ministério da Saúde foram deixando andar, estamos sem estoques de vacina, ainda não temos a vacina bivalente que já se aplica no mundo inteiro. Essa semana que a Anvisa resolveu liberar, né, a vacina bivalente, que agora vai tardar mais de 30 dias para chegar até nós, e isso é um desrespeito para com o cidadão brasileiro, né? Então era muito importante, muitíssimo importante, que você cobrasse, né, os seus familiares para que eles se vacinem, sabe? Se vacinem, porque há risco evidente de termos um aumento grande de mortalidade agora aí nos próximos meses. Em São Paulo, capital, já volta a ser obrigatório o uso de máscara em transporte público e ambientes fechados. Já se começa a discutir a suspensão de concentrações de pessoas, festividades, eventos, etc. e tal. O uso de máscara já deveria estar sendo obrigatório nas escolas, etc. Já deveriam estar proibindo as pessoas de entrar sem a máscara em ambiente hospitalar, farmácias, pós-saúde, consultórios médicos. Tudo isso já deveria estar agilizando para que as pessoas retomassem o uso da máscara. Então, como eu aqui tenho essa mania de querer ajudar as pessoas orientando, porque o poder público, você viu alguma propaganda, alguma notícia vinda do poder público de que cuide-se, vamos lá, estamos incrementando, estamos chegando, venha, traga seus familiares, busca nas escolas, quem não vai, você viu alguma coisa? Não, né? Tá tudo paradinho, tudo paradinho. Por quê? Talvez porque agora não deva vir assim milhões de reais do governo federal para tratar de uma nova onda de pandemia. Aí não tem mais interesse, né? Aqui em São Sebastião eles se interessam quando dá para desviar o recurso, como fizeram e muito nessa onda da pandemia passada, né? Ok? Aproveita, ó, esses chamamentos que estão fazendo para uma pré-conferência de saúde, que aliás isso aqui do nosso governo nós fizemos todos os anos, né? As conferências de saúde para ouvir a comunidade e poder guiar melhor o sistema de saúde. Aproveita e compareça nessas conferências e dê um puxão de orelha nos organizadores, que essa questão da vigilância epidemiológica e sanitária em São Sebastião está absurdamente abandonada, né? A saúde como um todo, né? A saúde como um todo. Vou falar um pouquinho, né? Tô meio rouco porque eu dei uns gritos de gol agora há pouco. Aí, rapaz, o negócio ficou... que eu fiquei um pouquinho gritando demais no jogo, né? Então tô indo meio devagar com a voz aqui. Eu tô animado, mas ao mesmo tempo preocupado e compactuo do mesmo pensamento do companheiro Elton Romano. O Elton Romano é um jornalista que escreve bastante, né, sobre os desmandos que ocorrem em São Sebastião, tanto no executivo quanto no legislativo, e que faz matérias muito boas, muito sucintas, assim, muito resumidas, pondo o dedo na ferida. Eu venho aqui me referindo já há umas 3 semanas mais ou menos, do movimento que de repente eclodiu dentro da Câmara
onde se está fazendo acusações pesadíssimas sobre o senhor prefeito, sobre os seus secretários, sobre licitações, sobre compras, etc. e tal. Alguns vereadores lá, vou evitar citar nomes em especial para que nenhum deles pense que eu esqueci de citar o nome dele, né? Então, alguns vereadores que se posicionam hoje como oposição ao governo, né, entre aspas, vem usando uma fala que chega a assustar. Eu vi vereador lá falando claramente assim, ó, esse prefeito, há 6 anos atrás, eu vou falar do meu jeito, né, mas vocês têm as fitas se alguém quiser ver, a Câmara também tem as fitas e as redes sociais também. Esse prefeito, quando entrou na prefeitura 6 anos atrás, não tinha um gato para amarrar pro rabo. A única coisa que ele tinha era o seu casamento com a filha do ex-prefeito de Caraguatatuba, que tem um patrimônio bastante considerável. Ou poderíamos resumir assim, foi um autêntico golpe do baú, né? Mas ao assumir a prefeitura de São Sebastião, segundo o vereador, né, ele realmente descobriu um baú de dinheiro, e nas palavras do vereador, hoje ele é uma das pessoas mais ricas dentro da nossa cidade. Casas em Marizias, imóveis por tudo que é canto, carros em profusão, marinas, etc. Esbanjando dinheiro. Não apenas ele, como aqueles que estão ligados ao governo dele. É uma verdadeira reunião de pessoas que enriqueceram em 6 anos de maneira absurda. Palavras do vereador, inclusive, que em 6 anos ninguém enriquece trabalhando, a menos que ganhe na Mega Sena, né? E curiosamente em São Sebastião vários enriqueceram, alguns menos e outros muito. O senhor Alcaide, por exemplo, ostenta coisas e sabemos de coisas, mas que nem que ele tivesse ganhado na Mega Sena poderia ter uma eclosão patrimonial, uma explosão patrimonial como a que teve. E é toda semana chegando informação de, ali tem o dedo dele, ali tem o dedo do primo dele, ali tem o dedo do pai dele, ali tem o dedo do secretário dele, aquele empreendimento é de fulano com Beltrano, que são laranjas. E eu brinquei aqui já numa das lives e falei que de tanto irem para os Estados Unidos e na Flórida, também implantaram em São Sebastião uma plantação de laranjas absurda. O que tem de laranja em São Sebastião, né? Que diz ser proprietário de casas noturnas, de restaurantes, de clubes, de marinas, de empreendimentos imobiliários, de mansões, de veículos, de lanchas, etc e tal, é um absurdo. Isso aqui é uma cidade pequenininha, cara. Todos nós sabemos que esses que hoje se intitulam os reis da noite, os reis dos empreendimentos imobiliários, há 3, 4 anos, 5 anos atrás, não tinham R$1 no bolso. E hoje fazem investimentos, né, de milhões. E curiosamente sempre estão ligados à administração municipal, né? Sempre ligados à administração municipal. Então eu entendo lá o que os vereadores estão esperneando, para ver que ficou rico, fulano ficou rico, etc, etc, etc. Mas eu compactuo do texto recente do Elton. Só falar não vai adiantar nada. Só falar não vai adiantar nada. E a Câmara tem facilidade em obter documentos. Eu tenho alguma facilidade, mas é por caminhos de bastidores. A Câmara obtém os documentos oficialmente. Então, em vez de apenas falar, eles devem pegar aquilo que falam, juntar aos papéis que eventualmente têm e entregar isso para as autoridades policiais, para o Ministério Público, para o Ministério Público Federal, para todo mundo. Senão isso vai ficar no diz que me diz, e daqui a alguns anos a gente vai apenas dizer assim,
Falavam que, mas não aconteceu nada, porque não são iniciadas as investigações. Palavras rudes, agressivas, etc., assim ao vento, sem documentação e denúncia formalizada, não levam a lugar nenhum. Então, eu estou à disposição dos senhores vereadores. Eu tenho documentos aqui, ó, sobre coisas que dão impeachment, dão prisão, dão cassação, etc. e tal, que eu deixo à disposição dos senhores vereadores. Vou tocar nesse assunto daqui a pouco. Isso é uma parcela, porque, como eu disse em algumas outras lives, assim, ó, eu já denunciei muita coisa em Ministério Público, em Tribunal de Contas, etc., a polícia, etc. e tal. Agora é hora dos vereadores que se levantam e que, pelo cargo que ostentam, podem efetivamente obter da justiça uma celeridade maior. Vou exemplificar aqui daqui a pouco algumas coisas que fizemos, né? Então, vi falarem assim, os fundos municipais, né? A prefeitura tem fundo municipal de habitação, que fomos nós que criamos há épocas passadas, né? Tem fundo de meio ambiente, tem fundo disso, fundo daquilo, vários fundos que são supridos em função de taxas, multas, etc. e tal. E a prefeitura tem usado esse dinheiro de maneira irregular, porque o uso do dinheiro nesses fundos é para o fim a que se destina o fundo. Ele não pode ser usado com outra finalidade. Isso aí é crime, né? E eu vi levantarem isso. Eu não tenho acesso ainda a esses documentos, mas tenho certeza que algum amigo que está me ouvindo aí vai trazer os documentos. O uso indevido dos fundos, né? Então levem isso para o Ministério Público documentalmente, não se atemorize, né? Eu denunciei aqui em lives passadas contratos milionários sem o menor sentido, assinados pelo prefeito e pelos seus secretários, um deles com uma empresa que num dos seus primeiros contratos foi para pintura de sinalização viária. Depois gostaram do recado, um contrato de mais de 36 milhões de reais para colocação de câmeras de vídeo monitoramento em escolas, postos de saúde, etc. e tal. Agora estão sendo feitos contratos complementares a esses, que já levam essa empresa a movimentar dentro de São Sebastião mais de 50 milhões de reais. E concomitante, dentro da prefeitura se compra tinta e outras coisas para pintura de faixas, para pintura de sinalização viária. E isso está nas mãos dessa empresa, um contrato. E eu ouvi uma coisa que me deixou de cabelo em pé. Eu vou atrás dessa documentação que um vereador lá, 2 vereadores lá, levaram essa denúncia. Foram compradas mais de 40 mil latas de tintas para sinalização viária. Quero crer que com uma quantidade de latas dessas daria para pintar São Sebastião inteiro de amarelinho, né? De amarelinho. Agora, qual o sentido de comprar um volume de tinta desse que acho que nem São Paulo capital compra, se tem uma empresa que é paga para fazer isso por conta dela, já está no contrato, material e mão de obra. Então, vereadores, se os senhores não têm coragem, estão meio assim, né? Querem fazer alguma conversa extra com o senhor prefeito, me deem o material, eu denunciarei, ou eu denuncio algum desses companheiros que estão por aí também se empenhando em apresentar essas falcatruas. Nós vamos levar ao conhecimento das autoridades, senão nós não vamos chegar a lugar nenhum. Esses caras daqui a 2 anos, pelo voto ou pela polícia, saem do poder. E se não tiver nada em andamento, eles sairão curtindo os seus jet skis, lanchas, mansões e empreendimentos empresariais ao longo do nosso litoral todo, sem nenhum constrangimento. Hoje já fazem na cara dura. Imagina quando estiverem fora do poder, né? Então, se a gente não tiver as coisas em andamento, apontadas, como muitas das que estão acontecendo hoje, são originárias das nossas denúncias de vereadores da outra legislatura, os senhores, por favor, nos ajudem, né?
Por que os senhores precisam nos ajudar, a comunidade de São Sebastião? Porque, por exemplo, o Tribunal de Contas, numa sessão de quarta-feira, agora ontem, sessão de quarta-feira é uma sessão ordinária, ela negou um recurso do prefeito que teve as contas de 2017, 2018, 2019, 2020 reprovadas pelo Tribunal de Contas. Ontem corria um recurso na conta de 2019. O tribunal rejeitou por unanimidade as argumentações do senhor prefeito e manteve as contas reprovadas. Com uma série de falcatruas, mentiras, pagamentos de horas extras em profusão. Um dos campeões de horas extras, inclusive muito amigo do vereador, e que ocupou cargo, e que ocupa cargo ainda hoje dentro da Prefeitura de São Sebastião, fez cerca de 270 horas extras mês. Ele trabalhava cerca de 14 horas por dia. Trabalho escravo, remunerado pelo povo de São Sebastião. É um trabalho escravo diferenciado aqui na Prefeitura de São Sebastião. Assina ponto, não faz absolutamente nada e recebe dinheiro. O tribunal apurou tudo isso. Então, se a gente não parar isso de alguma maneira, ninguém mais vai acreditar que existe político sério em São Sebastião, certo? Então, eu faço um convite aos vereadores para que levem essa documentação ao Ministério Público, levem essas documentações à Delegacia de Polícia, levem essas documentações ao Tribunal de Contas, levem essas documentações à Procuradoria do Estado, lá no Ministério Público, a Corregedoria do MP, para que as coisas aconteçam, senão nós vamos ficar no discurso aí na Câmara e não vamos fazer nada. Tenho o vereador todo o meu apoio, aplaudo e mostro aqui eventuais trabalhos bem feitos, mas não podemos ficar só na falação. Tem que dar andamento nisso aí, né? Tem que dar andamento. Sou amigo dos vereadores, hein? Não gostaria de vê-los pagando esse mico. Então, se falou, se tem documento, denuncia para as autoridades. Não fica só uma conversinha ao redor da mesa, tá bom? Há pouco tempo, uma contratação milionária de cerca de 3 milhões de reais para implantar dentro da Prefeitura de São Sebastião uma plataforma de ensino à distância. A plataforma resultou naquilo que todos nós sabemos, e principalmente os profissionais da educação, um desvio de dinheiro brutal, que não está tendo utilidade absolutamente nenhuma, só que a empresa já está recebendo um monte de dinheiro de São Sebastião, e não se vê trabalho algum feito através dessa plataforma, que vem em um momento totalmente inadequado, porque tecnicamente isso aí deveria ser implantado lá na época em que as aulas estavam proibidas de serem presenciais. A partir daí que se encerrou esse período, não tem necessidade nenhuma dessa plataforma para o fim que foi contratada. Mas são 3 milhões de reais, né, que serão destinados a algum amiguinho por aí. E eu fiquei um pouco triste, sabe, essa semana, porque a despeito de estar essa gastança brutal dentro da educação, os índices da educação em São Sebastião são os piores possíveis, eles não evoluem de jeito nenhum, eles vêm se mantendo muito ruins com pioras sucessivas ao longo desses 6 anos, né? E você vê muita propaganda. Você vê a creche do Pantal abandonada ali, ó, numa obra que já gastou cerca de 4 milhões de reais e que continua inacabada, abandonada, e que agora vai sofrer uma licitação para término, ou seja, alguém vai receber mais alguns milhõezinhos de reais para suprir a incompetência do governo em conduzir as obras. Você vê as escolas que foram reformadas o ano passado, já estão encaminhadas para sofrerem novas reformas ainda este ano, começo do ano que vem. Ou seja, tudo feito para gastar dinheiro num contrato feito com uma empresa
que gira em torno de 56 milhões de reais para reformas de prédios públicos, reformas e manutenções. Ou seja, é um grande baú de dinheiro aberto pelo senhor prefeito, onde se mete a mão e não se entrega esse dinheiro para a comunidade, e sim para aqueles que controlam o baú, né? Todas essas denúncias nós já fizemos, todas essas questões nós já levantamos, e nós vamos continuar levantando aqui sempre que pudermos, e as queixas continuam sendo as mesmas. Milhões de reais gastos com merenda escolar. As crianças estão comendo bolacha e suco e macarrão nas escolas, por incrível que pareça. Falei hoje, eu espero que a semana que vem eles postem fotinhos daqueles pratos cheios de proteínas animais e vegetais, e com as crianças alegres naqueles pratinhos bem decorados. Vá na escola e veja o que é que seu filho está comendo, e veja o quanto se está gastando com merenda escolar. Essa equipe que domina a política em São Sebastião é especialista em superfaturar contratos de merenda escolar. Paga-se uma dinheirama monstruosa para que seu filho lá na escola coma bolacha com suco de uva. Mentira? Vai lá na escola. As denúncias estão a todo instante aparecendo aí nas redes sociais, tá? Eu queria só dar mais um alertinha na questão da GCM, Guarda Civil Municipal. A Guarda Civil Municipal está sendo utilizada pelo senhor prefeito para aumentar a sua virilidade e ostentação com armas e munições de grosso calibre, como se fosse enfrentar a guerra lá da Ucrânia. E criminosamente alterou a denominação de fantasia apenas, de Guarda Civil para Polícia Municipal, e eu disse que isso é inconstitucional, é irregular, e com isso se gastou um monte de dinheiro com propaganda, com inscrições em roupas, etc e tal. E eu disse e repito, a Guarda Civil Municipal é valorosíssima. Ela foi constituída na nossa gestão lá em 2007, e ela tem um enorme valor para a comunidade. E ela está sendo utilizada como joguinho de propaganda do governo atual para mostrar força e poderio quando você não tem efetivo de guardas municipais na rua. Você não tem efetivo de guardas para controlar os bens, os próprios municipais. Você não tem efetivo de guardas suficientes para policiar e coordenar eventos, etc e tal. Você tem apenas propaganda no papel de tiros em clubes de tiros, em espingardas, rifles e fuzis que são comprados pelo senhor prefeito sob uma alegada economia, mas ele rapidamente trata de conseguir uma peça para sua coleção particular, né? Que bom que parece que o próximo Ministério da Justiça vai reordenar essa questão das armas de grosso calibre, né? Porque está uma zona. Recente agora, aquilo que eu tenho falado, a Guarda Municipal, né, é uma guarda comunitária, é uma guarda com funções definidas constitucionalmente em leis próprias. E se tentam atuar como poder repressor, a justiça anula as ações da Guarda Civil Municipal. Aí, recente, ó lá, o ministro anula uma busca pessoal feita por guardas municipais e absolve o réu. Porque não cabe à guarda fazer esse tipo de papel, cabe à Polícia Civil, à Polícia Militar, à Polícia Federal. A Guarda Civil Municipal não tem essa função determinada em lei. Seria muito bem-vinda a nossa Guarda Civil Municipal, bem treinada, com bastante efetivo, com veículos adequados, né? Com comunicação adequada, policiando os próprios públicos, vigiando as nossas praças,
vigiando a saída das escolas, a saída dos cultos religiosos, porque isso sim dá uma sensação de segurança sem necessidade de encostar fuzil no peito de ninguém. Então, o carinho que eu tenho pela Guarda Civil Municipal me faz dizer a eles: não entre nesse jogo de fazer aquilo que o prefeito quer. Parece que temos aqui a rota municipal. Cuidado, a hora que vocês fizerem algo que exceda, ninguém vai defendê-los. Ninguém vai defendê-los. A administração menos ainda. Então, contenham-se, né? Contenham-se. Não entrem nesse clima. Nós vamos recuperar a Guarda Civil Municipal. Deus vai nos dar essa oportunidade, se Deus quiser, né? É só uma advertência, porque eu vi algumas pessoas falando e eu me preocupei muito com isso, sabe? Nossa guarda parece o pessoal lá que está combatendo os russos lá na Ucrânia. Falei, não tem necessidade disso, né? Até a hora que fizerem inadvertidamente, ou num deslize, ou numa situação de pressão, fizerem alguma coisa e arrumarem, como diz o povão, né? Arrumarem para a cabeça dos nossos queridos guardas municipais, tá? Continuando aqui na questão enriquecimento e desvios de dinheiro da Prefeitura de São Sebastião. Semana passada eu mostrei isso aqui e repercutiu pra caramba. Todas as rodas do High Society sebastianense falavam sobre isso. Falavam, nossa, o Juan mostrou, o Juan é louco, isso é coisa do poder aí, os fortões da cidade estão envolvidos nisso, isso pode dar problema. Para mim, nenhum. Eu quero que dê problema para eles, porque coletada toda a documentação, estou encaminhando ao Ministério Público Federal e vou entregar na mão dos vereadores para que os vereadores encaminhem isso também. Eu mostrei isso aqui e falei, ó, isto é um verdadeiro absurdo. O cidadão faz um muro no seu empreendimento e entra dentro da água do mar com o muro e faz um deck, obstruindo. Vejam a foto é autoexplicativa. Quem anda pela praia aqui não consegue passar, porque tem um paredão aqui, ó, feito pelo dono daquele Alcatrazes Jet Club, recém-inaugurado agora nesse sábado passado, com grande pompa e ostentação. O muro está literalmente dentro do mar. Vejam a outra fotinho. Literalmente dentro do mar. Quem é o cidadão comum da nossa cidade ou comerciante proprietário de alguma empreendimento à beira-mar que consegue construir um muro dentro do mar, além da areia incluso? Olha o mar batendo no muro aqui. Esse muro não existia. E aqui a rampa de acesso ao empreendimento do Alcatrazes Jet Club. Onde está localizado o Alcatrazes Jet Club? No terreno. No terreno. Cujos proprietários são o prefeito municipal e a sua esposa. Terreno adquiridos em 2017 para cá, por preços muito abaixo do valor do mercado declarados em escritura, e onde se implantou um empreendimento milionário, padrão Miami, padrão New Hamptons, com toda a pompa e ostentação e frequência de todo o High Society sebastianense na festa de inauguração. Vejamos, tudo muito bem divulgado. Impressionante.
tenho alguma coisa contra empresários que investem no município? Eu não, eu quero é mais, quero que investam mais. Nossa cidade merece. Passou um período negro aí, um período ruim, né? Perdão, um período ruim de investimentos, né? Então era bom que investisse. Mas curiosamente, todos os grandes investimentos, os dispendiosos, de ostentação, riquíssimos, que saem, estão nas mãos dos detentores do poder em São Sebastião, aqueles que mandam na prefeitura. E não custam 100 mil, 50 mil, custam milhões. E de repente aparece um serzinho redondinho, alaranjadinho, se dizendo dono, quando todos sabem que não são os donos. Todos sabem que não são os donos. E eu mostrei na live passada e reafirmei esse DAC que avança para dentro do mar, vai ser para que eles se refestelem em suas mesinhas, tomando os seus drinks maravilhosos após um grande dia passado no sol, com seus passeios de jet ski. Algo contra? Não tenho nada contra, desde que fosse legal, lícito e sem altíssima, vou falar assim, altíssima suspeição de que há dinheiro público desviado para fazer isso aí. Prova, Juan? Prova? Vou provar, vou levar tudo para o Ministério Público. Primeiro, houve uma tramitação irregular de um processo judicial, tramitação, que inclusive contou com uma escorregadela do cartório de registro de imóveis, que registrou as áreas após o uso capião com uma peritagem suspeita, as áreas como se tudo ali fosse alodial. Esqueceram da área de marinha, jogaram a área de marinha dentro do mar. E os próprios compradores do imóvel, o prefeito e sua esposa, pediram ao SPU o registro da área de marinha. Na escritura não aparece a área de marinha. Na ação de uso capião, fizeram passar como se área de marinha mais alodial, tudo fosse alodial. E a área de marinha foi jogada dentro do mar. Isso aqui precisa passar por uma avaliação tremenda do Ministério Público Federal. E nós vamos encaminhar isso aqui para o Ministério Público Federal, para que eles avaliem se podem todos os proprietários de imóveis à beira-mar em São Sebastião transformar a área de marinha em alodial e ocupar todo o terreno como se edificável fosse, que é o que vocês veem nas fotos e nos vídeos que mostro aqui, em que eles entraram dentro do mar com o empreendimento, construíram na área de marinha, que misteriosamente sumiu a área de marinha nas escrituras no registro de imóveis em São Sebastião. Toda a área do terreno se transformou em área edificável. Isso é um milagre. É um milagre da multiplicação dos camarões. Só que tem um problema seríssimo. Eles enganaram o SPU eventualmente, enganaram o juiz eventualmente, enganaram o registro de imóveis eventualmente. Só que alguém teve que assinar isso. Quem dá autorização para esse tipo de edificação é a Prefeitura de São Sebastião. E aí é onde eu vou dizer para vocês. Vai ter que chegar às nossas mãos quem foi o funcionário de carreira ou comissionado que autorizou essa edificação. E a hora que a coisa estourar, sabe quem é que vai dançar? Além da demolição de tudo isso aí, é o funcionário que o bobo seguiu alguma ordem ou recebeu algum presentinho para autorizar esse tipo de obra, e ele sabidamente
tem conhecimento de que isso aqui é irregular. Então nós vamos levar adiante, porque ninguém em São Sebastião consegue fazer isso. Ninguém. Só quem manda na prefeitura de São Sebastião consegue fazer isso. E curtem com a cara do cidadão sério sebastianense, ou com o comerciante sério sebastianense. Então nós vamos levar adiante. Palhaçada. Criminoso. Esses caras têm todos no bolso. Quase todos. Tá difícil lutar contra eles? Não é muito fácil não. Veja, por exemplo, isso aqui, ó. Mas se você desistir, lascou, né? Veja, por exemplo, isso aqui. Tadã! Você entrar lá no Google Maps, né? Você encontra ali no Pontal da Cruz um terreno, logo depois da curva, aqui no Pontal da Cruz. E à frente do terreno, um ponto de ônibus. Um ponto de ônibus desses que fizeram parte de mais uma mutretinha do senhor prefeito, instalar pontos de ônibus com painel solar, ponto de carga de celulares, etc e tal, que você não vê mais nenhum e nunca nenhum funcionou. Incluso esse que estava na frente desse terreno do Pontal, da Cruz, quase de frente para Maria Francisca, de repente esse ponto de ônibus, ele sumiu o ponto de ônibus. É um ponto de ônibus onde descem boa parte dos usuários das escolas do Pontal, da creche do Pontal, da APAI do Pontal, e esse ponto de ônibus foi retirado sem mais. É um ponto de ônibus novo, não o local, mas a estrutura posta por essa administração que fez uma revitalização de pontos de ônibus, né? E de repente o ponto de ônibus saiu. E a comunidade quer saber assim, ó, cadê o ponto de ônibus que estava aqui, que tantas mães descem aqui com crianças portadoras de necessidades especiais e tem que se deslocar até a APAI ou até lá para dentro do Pontal da Cruz, e que agora tem que descer lá adiante, na frente do Itaú, e voltar andando todo esse trajeto. Qual foi a justificativa técnica para a retirada do ponto? Eu vou dizer, não foi nenhuma justificativa técnica. Vou declarar aqui e vem me questionar. Foi retirado o ponto de ônibus aí porque esse terreno que os senhores veem aqui, que estava atrás do ponto de ônibus, é do primo do prefeito, comprado recentemente também lá pelos idos de 2018. E o ponto de ônibus desvaloriza o imóvel, porque aí está previsto se fazer um condomínio de casas. Imagina, na frente de um condomínio chique, ter um ponto de ônibus. Dane-se as pessoas que precisam utilizar o ponto de ônibus por questões de mobilidade. Nós não queremos isso aqui na frente do terreno. Tira daqui, depois arruma a justificativa. Traz de volta o ponto de ônibus. Senão eu vou falar toda semana e vou repetir. O ponto de ônibus foi retirado daí por interesses empresariais dos familiares do senhor prefeito e do senhor prefeito incluso. Está feita a denúncia. Espero que a comunidade se mova e consiga trazer de volta o ponto de ônibus que estava em frente ao número 994 da avenida, em frente ao terreno do primo do prefeito, e no qual hoje só restam esses dois caninhos lá, pedacinho de pau, onde estava implantado o ponto de ônibus moderníssimo, que foi refeito pelo senhor prefeito, no mesmo local onde ele já existe há mais de 30 anos.
Nada como ser dono do poder, né? Nada como ter a caneta na mão para atender os seus iguais. Fazer uma denuncinha aqui final, ó. Eu vou acabar a live, que está esticando muito, porque é uma coisa que eu digo assim, ó, se você não vai para o Ministério Público e denuncia, se você não vai para o Tribunal de Contas e denuncia, se você não vai para a polícia e denuncia, a coisa já não funciona. Mas quando você faz a denúncia, também tem coisa que não funciona. Chega e misteriosamente a coisa para, acaba, desgasta, quando você vê, conseguiram abafar. Foi feita uma denúncia por nós ao Ministério Público a respeito da nomeação da irmã do senhor prefeito, que está em Nova York. Está em Nova York. Já falei em Nova York hoje no programa, né? Aqui na live no começo, né? Vê se você resgata aí o começo e vê também quem é que está em Nova York. Estava em Nova York essa semana e agora recente a denúncia que fizemos de nepotismo, nomeação irregular para a diretoria da Fundação Deodato Santana e depois para a secretária de turismo do município, foi aberta uma ação civil pública pelo Ministério Público que fez uma inicial bastante boa em 2017. E o negócio ficou enrolando, rapaz. E agora, em 5 de setembro, o juiz analisou e disse assim, ó, ante o exposto, julgo improcedente o pedido, o que faço com fundamento no artigo. E mandou encerrar a ação, não considerou que houvesse nepotismo, etc. e tal. Curiosamente, né, a própria Procuradoria da Prefeitura de São Sebastião, né, os procuradores da prefeitura disseram lá assim, ó, os pedidos devem ser julgados procedentes. Houve nepotismo, sim senhor. A nomeação para a Secretaria de Cultura e Turismo e de diretoria da Fundação Deodato Santana foi feita sem a comprovação da qualidade técnica da ré para ambos os cargos na data de cada nomeação. Tal irregularidade caracteriza ato de improbidade administrativa. Ou seja, a própria Procuradoria da Prefeitura falou assim, ó, há improbidade administrativa, há nepotismo, há má-fé na nomeação da cidadã. O Ministério Público, da mesma forma, desceu o malho. Sim, não adianta querer interromper o processo, há nepotismo, não havia qualificação técnica para ocupar os cargos, etc, 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 e deve-se acatar todos os pedidos da inicial, pela procedência total dos pedidos formulados. O juiz, depois de muito tempo o processo na gaveta, né, parado, mais de 6 a 8 meses o processo parado, ele vai dar a sentença assim, ó, tem nepotismo não, tá tudo certo, ela trouxe aqui um atestado que ela fez curso de dança, então não tem nepotismo. Qual é o procedimento que se tem nesses casos? Quando o juiz diz assim, ó, é improcedente, o que a parte que denunciou, né, deve fazer? Isso deve apelar, recorrer da decisão do senhor juiz. Isso é o que se tem que fazer. Aí o que aconteceu? O juiz publicou a sentença, notificou o Ministério Público que eu julguei aqui a ação improcedente. Notificou a Procuradoria da Prefeitura de São Sebastião, que disse sim, tal. Notificou os dois para que eles fizessem o quê? Recorressem da decisão para o segundo grau. O que aconteceu? Nem o Ministério Público, nem a Procuradoria da Prefeitura, ninguém recorreu da decisão do senhor juiz. E aí, no dia 11 de novembro, o senhor juiz determinou assim, ó, trânsito julgado para ambas as partes
arquive-se. Como é que pode o Ministério Público, que chutou o pau da barraca, não apresentou recurso, a Procuradoria da Prefeitura, que chutou o pau da barraca, não apresentou recurso, e o processo no mesmo dia foi dado o trânsito julgado, arquivado e retirado da exposição pública? Rapaz, e o que é pior, toda ação de improbidade administrativa onde se dá a decisão de improcedência, o STJ diz assim, ó: a sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação de improbidade administrativa está sujeita ao reexame necessário, com base na aplicação subsidiária do artigo tal. Ou seja, se o juiz diz que é improcedente, necessariamente isso sobe para avaliação no segundo grau. Reexame necessário. Gozada, né? Prefeito, a irmã do prefeito, e o negócio morre no nascedouro. E ninguém recorre. Aí você fala assim, semana passada eu estava brigando aqui, ó, para defender a Procuradoria da Prefeitura de São Sebastião, porque o prefeito contratou uma empresa aí que é de uns advogados amigos dele, que deve ganhar 200 milhões de reais da Prefeitura de São Sebastião por estar defendendo, entre aspas, a Prefeitura na questão dos royalties, quando a Procuradoria já tinha feito isso e já tinha ganhado e era só conduzir a ação, né? Por que a Procuradoria não recorreu disso aqui? Por que o Ministério Público não recorreu dessa decisão de improcedência da irmã do prefeito? Que é caso típico, escarrado de nepotismo. Depois algumas pessoas ficam bravinhas quando eu falo assim, os camarões estão correndo à solta por dentro dos gabinetes. Quarta-feira agora, o prefeito, no seu recurso do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, foi recusado o seu recurso e ele continuou com as suas contas de 2019 reprovadas. Também, junto, seria julgado as contas de 2017 do vice-prefeito, quando o presidente da Câmara em São Sebastião, que foram também reprovadas pelo Tribunal de Contas de 2017. E agora estava para julgamento o recurso, que por este julgamento o vice-prefeito está inelegível para os próximos 8 anos. E de repente, o óbvio é manter a decisão, porque ela está fundamentada inclusive em várias outras contas anteriores, irregulares como esta, né? Houve uma discussão, obviamente conduzida por um conselheiro que votou contrário à reprovação das contas de 2018, há cerca de 15, 20 dias, e as contas de 2017 do ex-presidente da Câmara, atual secretário da Saúde, atual vice-prefeito, e que quer ser candidato a prefeito em 2024 e não pode, em função da reprovação dessa conta de 2017, foi retirada da pauta. Quando já está para ser colocada em pauta há quase um ano, foi retirada da pauta. Vai subir a serra um grande cardume de camarões grandes que poderão saciar a fome de alguns cidadãos aí que gostam de banquetes custeados pelo dinheiro público. Enganem a quem quiser, a mim não. Meus amiguinhos, segue a luta. Hoje uma semana bastante legal, né? Via Espanha, o país
dos meus genitores vencer por 7-0. Hoje vi o meu país, o Brasil, vencer por 2-0 com um gol maravilhoso do Richarlison. Então foi uma semana bacana, exceto por algumas notícias de perda de amigos que eu não me conformo. Pessoas jovens e que nos deixam de maneira violenta. Mantenha a luta. Um grupo 100% São Sebastião. 100% São Sebastião. E trazendo para nos acompanhar nessa discussão sobre a nossa cidade, até as eleições de 2024, para nos apresentarmos com um conjunto de forças bastante bom e vencer as eleições para a Prefeitura de São Sebastião, para interromper essa bandalheira que se instalou dentro da nossa cidade. Você sabe muito mais coisas do que eu. Eu apenas trago algumas coisas que mostram o que estão fazendo com a nossa cidade. Mas eu não vou deixar de trazer. Só me compadeço e muito daqueles que são funcionários públicos e que por vezes avalizam e atestam esses malfeitos. Esses vão pagar o preço daqui a pouco. Os que estão mandando e se fartando com as coisas da prefeitura, em breve migrarão para outras paragens e vocês ficarão por aqui. Então, cuidem-se. Um grande abraço, 100% São Sebastião. Venha participar do nosso grupo. Um grande beijo a todos. Vai, Brasil!